Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E o vídeo de hoje, nesse vídeo de hoje eu vou te explicar por que é possível você fazer quem você ama parar de beber, mesmo que essa pessoa não queira. Como é que pode, né? Uma pessoa que não quer parar de beber, aí eu, familiar, eu que sou uma pessoa que me importo, né? Que estou vendo que essa pessoa bebe demais e que está tendo prejuízos, que, talvez no relacionamento ou talvez em outras áreas, e você talvez quer que essa pessoa pare de beber e ela hoje talvez não quer parar. Ou ela até fala que quer, mas recai muito facilmente, ou ela até dá desculpas do porquê ela continua bebendo, de uma forma ou de outra, ela não quer parar de beber. Por que é possível você fazer quem você ama parar de beber, mesmo que ele te diga, olha, querido, olha, querida, eu não quero parar de beber, eu não vou parar de beber, para de me encher o saco. Você já tentou conversar, você já tentou pedir ajuda, você já tentou fazer uma série de coisas e nada disso tenha funcionado. Que você já tenha tentado aconselhar essa pessoa. E a partir dessas suas tentativas, talvez tenham vindo apenas decepções. E aí você talvez começou a acreditar, olha, poxa, eu já tentei tanto, eu já fiz tantas coisas que, olha, Vitor, eu acho que às vezes eu me questiono se eu já fiz tudo ou se não tenho que fazer mesmo. E às vezes eu me questiono se não é impossível fazer isso. Eu entendo que você pense isso. E a questão, eu entendo que pode parecer que não dá para ajudar. Quem não quer ajuda ou quem não quer parar de beber, eu entendo que parece que não dá. Só que eu vou te mostrar nesse vídeo que tem como, que é possível e o fundamento disso. Que a questão é que quando ele não quer parar de beber, quando essa pessoa não quer parar de beber, a ajuda que ela precisa é diferente. A ajuda que essa pessoa precisa é diferente. Vou pegar um exemplo muito bobo, tá? Só para deixar claro isso que eu estou dizendo. Vamos dizer que você está pedindo ajuda para uma pessoa que você ama para lavar a louça. Como é que é isso? Ô fulano, você me ajuda a lavar a louça? Eu lavo a louça, você seca a louça. São duas pessoas que estão se dedicando, então vai lá, um lava, outro seca a louça, duas pessoas se dedicando a resolver um problema. Né? Então vai lá e ativamente faz coisas para resolver esse problema. Agora, quando essa pessoa não quer fazer essa mudança que você está propondo, o jeito de ajudar certamente vai ser diferente da forma que você vai ajudar alguém que quer parar de beber. Alguém que quer parar de beber e vai pedir tua ajuda, de repente pode pedir tua ajuda para ir acompanhar essa pessoa. Né? Raramente isso vai acontecer, porque se a pessoa quer muito, muitas vezes ela raramente, às vezes pode precisar disso, mas é mais difícil. Vai pedir sua ajuda, olha, então me ajuda a não beber. Vou lá na festa, você fica de olho em mim, me ajuda, qualquer coisa você me chama, a gente vai embora antes. Olha, eu não quero beber, vamos embora antes. Isso seria uma pessoa que quer muito parar de beber e está pedindo a sua ajuda. Só que eu não estou falando dessa fase, que é a fase mais rara, porque a pessoa quando chega num estágio desse, ela praticamente não precisa de você, não precisa de ninguém. Eventualmente ela vai precisar de alguma outra coisa que ela vai buscar. Então esse estágio, aí você nem precisa mais fazer nada. Não faz sentido isso? É um outro jeito totalmente diferente de ajudar. Então, o que faz realmente diferença é você realmente agir quando essa pessoa, que é a maior parte do tempo, ela não quer parar de beber. E ela te diz que não vai parar de jeito nenhum, e várias justificativas. Agora, eu sei que tem muita gente que me escuta falando isso e ela entende mal. O que eu não estou falando aqui? Eu não estou falando aqui, não significa que você não tem o direito de querer que a pessoa que você ama pare de beber. Tem gente que fica preocupada, falando assim, Vitor, mas olha, às vezes eu acho que é um desrespeito da minha parte querer que o meu familiar pare de beber porque ele não quer parar. Será que, de repente, eu não deveria respeitar isso e deixar ele simplesmente seguir a vida dele e ele deseja continuar bebendo? Não é isso. Não é isso que acontece. Parece, né? Pode parecer que é uma liberdade total, só que o alcoolismo é doença. A pessoa se deixar ela sozinha ou deixar ela simplesmente ao Deus dará, é uma confusão você achar que ela quer essa vida, que está tudo bem isso, por mais que ela te diga isso. Porque é o jeito que o álcool afeta o cérebro e os problemas compulsivos ou problemas de abuso de substâncias ou até comportamentos afetam o cérebro, que faz a pessoa muitas vezes dizer que quer continuar fazendo aquilo. Então você não está falando de uma coisa da personalidade da pessoa, do direito que ela tem, até porque o caminho que você vai adotar para fazer quem você ama parar de beber, ele nunca se afasta do respeito e da dignidade.
Nós estamos falando aqui de uma coisa que, olha, você tem direito de ter opinião e desejo, e muitas vezes você tem até razão disso, de querer que essa pessoa que você ama pare de beber. Você tem todo o direito de fazer isso. Agora, claro, o que você não tem direito sei lá, prender essa pessoa numa cadeia, sei lá, porque ela está bebendo. Essa não é a ideia, nunca foi. Mas você tem o direito de querer que essa pessoa que você ama pare de beber. E eu quero, para explicar isso melhor, eu quero que você perceba o seguinte. E agora eu vou precisar da sua imaginação e que você compreenda bem, tá? Pode parecer um pouco confuso no começo. Beber, ninguém quer beber. Ninguém quer beber. Ninguém. O alcoolista não quer beber. Você não quer assistir essa live, esse vídeo. As pessoas não querem muitas vezes estudar. As pessoas não querem muitas vezes comer pizza. As pessoas querem a recompensa que aquilo traz. Você está assistindo esse vídeo agora não porque você não tinha mais nada o que fazer e pensou, poxa, eu vou lá assistir o Vitor, tentar entender essas coisas sobre alcoolismo, sobre um problema desagradável que eu estou vivendo, porque eu acho maravilhoso ficar entendendo do nada. Não. Você está assistindo aqui porque você acredita que esse conteúdo aqui vai te ajudar de alguma forma e vai chegar a uma finalidade que te interessa. Então, o que tem por trás dos comportamentos é uma finalidade. Por mais que ela pareça meio maluca ou confusa. Mas essa pessoa diz que gosta de beber e que ela quer continuar bebendo. Não, a bebida é um meio para uma finalidade. Eu não estou filosofando, tá? Fica aqui comigo, a gente está linha reta. A bebida é um meio para uma finalidade. E se você parar para observar, você vai encontrar diversas finalidades cotidianas, tá? Cotidianas, que tem a ver com dor e prazer imediatos. Se beber fosse horroroso desde o início, não existiria alcoolismo. Não é assim que essa doença funciona. Beber não é horroroso. O que é horroroso é o que o alcoolismo causa. Beber não é horroroso. Porque beber afeta o sistema de recompensa cerebral, que é uma área do cérebro responsável por mediar os nossos comportamentos e manter os nossos hábitos, do aprendizado dos nossos hábitos, que conforme essa área do cérebro receber mais prazer e menos dor num curto prazo, a tendência é a gente repetir aquele comportamento. E você já aconteceu isso algum dia. Certamente você já deve ter caído repetindo comportamentos que você não gostaria de adotar. Passou tempo demais mexendo em redes sociais. Comeu mais do que você gostaria. Só que o alcoolismo é isso multiplicado muitas vezes. É esse mecanismo cerebral multiplicado muitas vezes. Então perceba que não é só o álcool que mexe com essa química cerebral. São as circunstâncias, os relacionamentos, é o enredo, é aquilo que acontece depois que aquele comportamento é adotado. No curto prazo. E assim, porque você, conforme eu estou conversando aqui com você, se eu contar uma história de repente, eu seria capaz de mexer com a sua química cerebral. Certamente. Se eu tivesse intenção aqui de começar a fazer isso, certamente uma pessoa consegue mexer com a química cerebral da outra. Contando uma história, fazendo um elogio, xingando uma outra pessoa. Você percebe? As pessoas conseguem mexer com a química cerebral das outras. Quando alguém fala uma coisa que te incomoda muito, está mexendo com a sua química cerebral. Então, aquela velha história antiga de que, olha, o alcoolismo é assim porque é apenas a química do álcool que mexe no cérebro. E daí essa pessoa é impotente totalmente ao alcoolismo e ninguém pode fazer nada porque todo mundo é impotente. É uma grande distorção. É uma grande distorção baseada em pesquisas muito antigas. E é o seguinte, eu quero dizer o seguinte. Agora, a gente está falando de alcoolismo, a gente está falando de problema com álcool. Então perceba, não é um mero capricho seu querer que o seu familiar pare de beber. Né? É um capricho seu? Pensa bem comigo, não é um capricho seu. Você está falando de uma coisa séria. Você deseja uma mudança real e séria no seu relacionamento. Porque o alcoolismo ele traz prejuízos. O alcoolista pode até não perceber, não querer mudar nesse momento, mas ele traz prejuízo e você está enxergando isso. Você está enxergando isso.
Por isso que você quer que ele pare de beber. Você não quer sacanear essa pessoa. Só que o meio para a vida melhorar, que você já entendeu, é parando de beber. E essa pessoa ainda não entendeu. Para você está mais claro do que para ela. E eu quero que você perceba o seguinte, que quando a pessoa segue repetindo um comportamento muitas vezes, ao longo do tempo, por mais que esse comportamento traga prejuízo, como beber, de alguma forma existe um equilíbrio entre dor e prazer que faz essa pessoa seguir agindo dessa forma. Senão ela não seguiria fazendo isso. A nossa mente não é maluca. Por mais que tenha um problema com o alcoolismo, exista esse problema, a nossa mente não é maluca. A nossa mente é feita para sobreviver. Por mais que seja uma química distorcida, se a pessoa segue bebendo, existem ainda mais benefícios do que prejuízos no curto prazo. Pode ser meio estranho você entender isso que eu estou dizendo, se a gente for considerar coisas horrorosas, como famílias se dissolvendo por conta do alcoolismo, e dizer que isso não necessariamente é um prejuízo a curto prazo. E não é a curto prazo. Isso é um prejuízo que exige muito mais elaboração mental para entender o poder, o problema disso, né? Um casamento que está indo embora é uma coisa que tem que ser muito vivenciada. E muitas vezes o alcoolista não percebe esse grau sutil do nada. Então, se ele continua bebendo, de alguma forma esse equilíbrio ainda está acontecendo entre dor e prazer imediatos, do cotidiano. Certo? E assim, eu quero te mostrar uma coisa. A motivação para parar de beber não é sim ou não. Não é sim ou não. Pensa aqui comigo, eu estou falando aqui de alcoolistas que não querem parar de beber. Existe um alcoolista que não quer parar de beber nem um pouquinho, nem um segundo, nem por um milésimo? Talvez a gente possa ver pessoas que passam por períodos assim, mas essa decisão tão intensa, sem nenhuma dúvida, olha, é sim ou não, eu tenho 100% de motivação para fazer ou tenho 0%, é raro. Né? Então, a motivação para parar de beber não é algo que a pessoa tem ou não tem. Ah, o fulano tem, o ciclano não tem. A mesma pessoa pode ter mais ou menos de acordo com o contexto. A mesma pessoa. Faz sentido isso para você? A mesma pessoa pode, meu familiar ele não quer parar de beber. Essa mesma pessoa pode variar ao longo do tempo, pode variar ao longo do contexto. Então não é uma coisa sim ou não. E olha só, e a motivação de uma outra pessoa para mudar pode parecer algo incontrolável, mas não é. Não é, longe de ser algo que depende exclusivamente do alcoolista. Pensa aqui comigo, o alcoolismo ele não existiria sem um contexto social, ele não existiria, não teria como ele existir. É um tipo de doença que, sem um contexto social, ele realmente não existe. Tem que, no mínimo, existir álcool, não é mesmo? Por mais óbvio que pareça isso agora, entende? O contexto social faz parte da doença do alcoolismo. E mais do que isso, as relações pessoais, que são as coisas mais intensas. Não é lá o que acontece, beleza, muda a política, mudam os governantes, a vida da gente muda um pouco, beleza, muda. Agora, muda os seus relacionamentos mais próximos, a vida muda muito mais, né? A vida muda muito mais. Agora, então essa motivação para mudança no alcoolismo, inclusive, é uma coisa extensamente estudada há muitos anos. E existem diversas pesquisas que mostram que, dependendo de alguns fatores, o alcoolista pode querer beber mais ou menos. E um dos fatores mais poderosos é a influência social. E agora eu vou te pedir licença para falar sobre uma coisa que vai te deixar um pouco incomodado, vai criar em você, se eu conseguir contar bem essa parte, um atrito. E você vai me questionar, se eu conseguir contar bem essa história, você vai me questionar, vai falar, Vitor, tá, mas isso aí que você está dizendo não está contradizendo uma coisa que você disse antes? E eu quero ver se eu contar direito, você vai estranhar a história que eu vou te contar. Vamos ver. É o seguinte. Imagina um cara, vamos chamar ele aqui de... Tá? Nada com gênero, pode acontecer com homem ou com mulher, não faz diferença. Mas imagina um cara chamado João, para a gente poder usar isso como exemplo. O João tem bebido demais. E agora, para eu contar essa história, só deixa eu ver se você está me acompanhando aqui. Aperta no coraçãozinho aqui, manda essa live aqui, compartilha com outras pessoas. Tem esse aviãozinho aqui no Instagram. Clique em compartilhar aqui no Facebook, no YouTube.
Me mostra que você está aqui, que você está gostando. Manda um joinha aqui nos comentários para eu saber que você está aqui comigo. Então vamos lá. Imagina o João. O João bebe bastante. Ele tem bebido demais. Há muito tempo ele tem bebido muito, João. Várias vezes, o João tem bebido até vomitar. E por conta disso, inclusive das bebedeiras dele, ele tem começado a faltar ao trabalho devido às ressacas dele. E ele tem ignorado a família. Né? Imagina que o João tem uma esposa, tem uma filhinha pequenininha, bonitinha. E aí o João ele está bebendo tanto que ele deixa de lado a esposa, ele deixa de lado essa filha dele. E o João está cada vez mais distante do trabalho, da família, ele tem bebido cada vez mais. Qual você acha que é a motivação do João para parar de beber? Não tem como saber, só com as informações que eu te dei. Então eu vou te oferecer dois cenários. Primeiro cenário, cenário A. O grupo de amigos do João bebe da mesma maneira que ele. E eles falam, olha João, dá um PT de vez em quando, tá tranquilo, cara. De vomitar, faz parte, cara. Perdeu o emprego de vez em quando, perdeu uns dias de trabalho. Você tá vivendo, João. Tamo junto, cara. Todo mundo bebe igual você, fica de boa, não esquenta não, João. O chefe do João, o cenário A, diz pra ele, também bebe bastante. E aí o chefe dele nem dá muita bola quando o João falta, dizendo que estava doente, mas no final das contas era ressaca. E aí o que acontece? E a esposa do João, ela faz de tudo para não deixar com que as bebedeiras do João atrapalhem o funcionamento da família de qualquer forma. E ela se esforça desesperadamente para nunca incomodar ou irritar o João de qualquer maneira que seja. O João está recebendo então, eu vou te provocar agora, tá? Você está aqui, a gente vai mexer com essa parada. O João tá nesse cenário A. Você acha que ele vai ter motivação para parar de beber? E eu sei que tá cheio de gente, tá? Não precisa se denunciar, mas pode se denunciar se quiser. Isso até pode ser rico para nós. Mas eu sei que tem gente que ouviu essa história A do João. Alguns pensaram, é óbvio, né, Vitor? Tá todo mundo aí sendo muito tolerante com o João. Ninguém faz nada, o João bebe, as pessoas fingem que isso não está acontecendo, minimizam. E aí, outros estão pensando o seguinte, Vitor, mas olha só, essa esposa está sendo muito parceira do João. Ela viu que ele está doente e ela está ajudando ele, ela está se esforçando para ajudar ele. Então, por estar vivendo com tanto amor, o João vai parar de beber. Se você não entender nada sobre alcoolismo, eu entendo você pensar assim. Porque é claro que o amor é importante, as pessoas funcionam muito melhor com amor do que com dor. Claro, sem sombra de dúvida. Isso eu nem discuto isso. É claro, isso é muito claro. Agora, entendendo um pouco melhor sobre a dinâmica do alcoolismo, você vai perceber que existe um jeito mais especial que eu estava falando lá no início, para você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Porque dessa maneira, o João está vivendo e as coisas vão funcionando e ele não vai perceber com tanta clareza que é uma mudança necessária. E a esposa pode até falar, João, mas pelo amor de Deus, olha só, você tem que ficar mais comigo, você tem que trabalhar, você não pode faltar ao trabalho. Nesse cenário, João vai ser muito difícil João escutar qualquer pessoa. Porque para ele o que está nítido, se a gente for pensar no comportamento humano, o que está mais nítido, mais reforçado, é esse comportamento que ele está tendo. Comportamento. Agora, imagina o mesmo João, mesmo cenário. Mesmo cenário não, mesma circunstância. Tem bebido demais, tem tido os mesmos tipos de prejuízos. Agora, num cenário B. Ó, a gente já tá sacando. Ó, a outra tá falando assim, ó. Só que eu provoco o meu João o tempo todo. Não faço de tudo para não irritar ele, não. Mas daí, olha só, saca essa. Você acha que uma pessoa que você irrita constantemente, ela vai desejar fazer mais por você ou menos por você? Você acha que ela vai ter interesse de colaborar com você ou ela vai ter interesse de se rebelar contra você? É uma pessoa que não está achando que precisa mudar ainda. Eu acredito que ela vai querer, né, por várias razões, mas olha só,
vai querer não colaborar com você e muitas vezes, inclusive, usar o álcool para colaborar menos com você. Porque você só enche o saco. Se você só enche o saco, você é minha escrava, meu escravo. Se você só enche o meu saco, você fica me enchendo o saco aí, a gente vai ter uma briga. E você está nas minhas mãos. Olha só, quem está aí chateada, quem está aí toda correndo atrás de mim para me encher o saco é você, que não tem vida própria. Tá? Eu estou dramatizando essa parada para você entender, tá? O quanto isso é importante, o quanto isso faz diferença na motivação para parar de beber. Mas vamos lá. Obrigado pelo exemplo, tá? Nos comentários. Vamos pegar o cenário B. No cenário B, o grupo de amigos do João, tá, se expressam de forma carinhosa que estão preocupados com o João. Falam, olha, João, estou preocupado contigo, cara. Eu gosto muito de ti, mas eu tenho visto que às vezes você parece que não está muito bem. O chefe do João percebe as faltas dele e chama ele para conversar. Fala, João, querido, você é realmente um funcionário muito importante, cara. E eu quero que você saiba que eu estou super disposto a te ajudar e a solucionar o problema que você estiver passando, João. Estou contigo, você conta comigo, João. Mas se as coisas continuarem assim e não mudarem, João, eu vou ter que demitir você e eu odiaria fazer isso, João. Porque para mim é realmente muito importante ter você aqui na minha empresa. E a esposa, preocupada e amorosa, diz o seguinte, João, cara, eu amo muito você. E eu estou muito disposta a procurar uma ajuda com você, se for necessário. Se você achar que isso vai ajudar. Mas uma mudança é necessária. Se você não tomar uma atitude em relação à bebida, nós não poderemos ficar juntos indefinidamente. Cuidado, tá? Esse exemplo que eu estou dando aqui, dos cenários da mudança, ele é um exemplo. Ele não é para ser aplicado assim exatamente para todo mundo. Os curiosos da diquinha, se pegar essa diquinha e imitar o que eu estou falando para fazer igualzinho, sem pensar no contexto, sem pensar na situação, vai dar meleca. Não estou falando para você fazer exatamente assim como o exemplo que eu estou dando. Estou falando para você entender que o contexto, tá percebendo? O contexto no cenário A e no cenário B faz diferença em relação a quanto o alcoolista está disposto a parar de beber. E se você está me escutando desde o início, você está me entendendo, você vai perceber que eu estou falando de marido ou de pai, né? Ou de filho, porque existe uma mãe desse João. Não faz diferença se é filho, se é pai. Eu estou falando com você sobre os cenários da mudança. Sobre os cenários da mudança da mesma pessoa. Conforme a mudança dessas relações ao redor, isso vai modificando também, vai mudando a motivação que a pessoa tem para parar de beber. E aí, o que eu queria, se eu fiz bem o que eu tentei fazer agora, vamos ver se eu fiz bem, me avisa aí se eu consegui fazer. O que eu queria fazer é o seguinte, se eu fiz bem, talvez você está pensando agora, Vitor, mas olha só, eu entendi então, cara, eu entendi que o cenário da mudança, né, as pessoas ao redor, os relacionamentos, o contexto social faz diferença. Mas, Vitor, agora eu já entendi que no meu caso, então, é impossível. No meu caso é impossível, Vitor. Não tem como. Sabe por quê, Vitor? Eu vou te provar que é impossível no meu caso, Vitor. Olha só como não dá. Os amigos dele bebem. Ele não tem problema em perder o emprego. Ele não tem... Sabe, você acabou de me mostrar mais uma coisa do porquê eu não consigo. Nunca vou conseguir na minha vida fazer que eu amo parar de beber. Passou isso pela sua cabeça? Me conta aqui. Passou isso pela sua cabeça? Se passou pela sua cabeça, eu quero te dizer duas coisas. O primeiro é, para de se desvalorizar. Para de se desvalorizar. Se você vai entrar para uma guerra já pensando, já entrando de ré, pensando, poxa, não, no primeira dúvida que você tiver, você já pensar que não vai dar para você não vai chegar em lugar nenhum. Para de se sabotar. Primeira coisa que eu digo para você, cuidado, questiona esse tipo de pensamento. Mas o segundo não é só isso. Questiona com base na realidade. Eu não estou falando de você ser ingênuo ou ingênua, não. Tem um pensamento crítico. E eu vou te mostrar aqui um estudo. Porque não é só você, porque faz mais de 40 anos que tem estudo sobre isso, tá? Sobre o cenário, do contexto da mudança. Eu estou resumindo para você aqui mais de 20 anos de pesquisa científica sobre o alcoolismo. Tentando trazer o mais claro e popular. E tem gente que fala que é difícil. Difícil é você pegar tudo e estudar sozinho. Então vai lá experimentar. Continua vivendo assim, então. Né? Eu sei que é difícil, mas vamos para frente. Força nesse negócio. Se eu começar a falar, é difícil. Cara, o meio, ele não importa para quem quer o fim.
E olha, eu tô mastigando para você. Duvido que você já viu alguém mastigando assim para você, para dizer que é difícil, né? Então para de se sabotar assim também. Mas deixa eu te contar um outro estudo que fizeram, tá? Vários estudos, ó. E um dos primeiros deles, tá? Da década de 80. Porque começaram a entender, beleza, o alcoolismo, ele varia a motivação para mudança conforme o contexto social. E isso é o predominante. Então, não é a genética, não é a genética. Não é, sei lá, não é necessariamente... Então, não é genética, não é que o pai bebia e o filho vai beber 100%. Existe todo um contexto social. E agora, em 1986, um cara chamado Sisson e outro chamado Asrin, né, dois pesquisadores, fizeram um estudo no seguinte sentido. Como é que pegaram haviam vários alcoolistas resistentes a parar de beber, alcoolistas, tá? Que não queriam parar de beber de jeito nenhum. Não queriam parar de beber de jeito nenhum. E aí começaram a avaliar. Tá, esses alcoolistas não querem parar de beber. Então eles nem vêm aqui, eles nem vão vir aqui para fazer alguma coisa. Só que a família desses alcoolistas sofre com isso. A família desses alcoolistas gostaria de fazer uma mudança. Gostaria de fazer uma mudança. Ó, tá vendo aqui, ó? Vou tirar os comentários aqui. Que assim, é o seguinte, gente. Energia, energia, energia. Você tá tendo a oportunidade aqui, vou fazer um comentário breve aqui. Você está tendo a oportunidade, eu acabei de tirar os comentários do Instagram, tá? Você está tendo a oportunidade de conseguir ter acesso a um conhecimento científico, sério, validado, testado, com dezenas e dezenas de pessoas que estavam em situações iguais à sua, difíceis. Difíceis. Você está tendo a oportunidade de ter acesso a toda essa informação de graça, chegando aí na sua casa. Se você não está afim de pegar isso, se você não está afim de aprender isso, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Agora, vamos preservar a energia que a gente tem aqui nesse diálogo. Porque se você começa a se sabotar e criar uma negatividade ao redor, tá começando com o pé esquerdo. Tá começando muito com o pé esquerdo. Então, por isso que eu desativei os comentários, tá? Pessoal, no Instagram aqui tava tendo... você tá sofrendo, eu entendo. Eu entendo que você esteja sofrendo. Você está tendo uma oportunidade de poder ter um caminho para mudar essa parada. Entendeu? Não é obrigação sua. Você tem essa possibilidade. Então vamos lá. E o que esse estudo falou? Passado essa sugestão que eu dei. Olha só, o que esse estudo começou a perceber? Que esses familiares que sofriam por conta do alcoolismo de alguém que amam, né, esse estudo em 1986, eles começaram a avaliar se um membro da família fizesse mudanças conforme a ciência explica, a ciência ensina, porque existe toda uma ciência comportamental em que é previsível o comportamento humano e as mudanças que vão ocorrendo. Então, se ensinasse um familiar, uma mãe, uma esposa, ou um pai, um esposo, um filho, um irmão, pegaram um membro da família e ensinaram esse um membro da família a lidar com o alcoolista resistente a tratamento. Alcoolista resistente a tratamento é aquele alcoolista que gosta de beber, que tem só amigos que bebe ou com os amigos ou bebe em casa, escondidos. É pessoa que não quer parar de beber, não é uma pessoa fácil. Não é uma pessoa que está ali disposta a parar de beber a qualquer momento. Não é. É uma situação desafiadora. E aí ensinaram um familiar que estava querendo fazer uma mudança ali. E o que aconteceu? E daí pegaram dois grupos para calcular, porque não adianta nada você pegar e não comparar com outro grupo, né? Então pegaram dois grupos. Um grupo de familiares que receberam conselhos do tipo: cuida da tua vida, familiar, isso não é um problema seu. Vem cá, eu vou te dar meramente apoio emocional e deixa esse problema queimar. Deixa o alcoolista, ó, você é você, ele é ele, cada um se vira, cada um cuida da sua vida. E o outro grupo falaram: não, familiar, eu estou entendendo a dor que você sente, eu estou entendendo que uma mudança é necessária e eu quero te ajudar a fazer essa mudança que você deseja. E eu quero te ajudar a fazer quem você ama parar de beber diretamente. Esse é o objetivo. E a gente vai avaliar os dois grupos. Quanto foi o consumo de álcool do alcoolista? De novo, o alcoolista não estava indo lá, era só o familiar. E aí o que acontece? A média de bebedeiras, de frequência de bebedeira desses alcoolistas desse estudo, era de em torno de 27 a 30 dias no mês. Quase todo dia. Muitos eram todo dia, outros eram um pouquinho menos que todo dia, porque daí fica com muita ressaca, não bebe. Resistentes a tratamento. Sabe o que aconteceu no primeiro mês?
No grupo daqueles familiares que receberam apoio, apenas um apoio inespecífico, cuide da sua vida, o alcoolista cuidará dele, continuou do mesmo jeito, a curva até piorou um pouco no primeiro mês, continuou do mesmo jeito. E nesse outro grupo que os familiares foram instruídos diretamente como fazer o alcoolista parar de beber, em um mês caiu, pegaram a média, em um mês caiu lá de 27, de 30, para 10 dias no mês. Caiu 1/3. Um mês. Depois de um pouco mais de tempo, a média começou a ficar quase 0. E a gente tem pesquisas que mostram várias, ao longo do mundo todo, ao longo de outras pesquisas mais novas, inclusive, que mostram que quando o familiar está a fim de fazer alguma coisa para quebrar o ciclo do alcoolismo, ele tem sucesso em torno de 70% das vezes de fazer, né? Pesquisa científica, séria. Então, esse é um dos motivos. E do que a gente está falando aqui? De um alcoolista resistente a tratamento, que não quer parar de beber. Que não quer parar de beber. E daí, o que acontece? O familiar, quando faz isso, ele sempre, tá? Nos estudos mostraram também, Vitor, mas alguém pode questionar. Falou, Vitor, mas o familiar não tem que fazer isso. Primeiro que eu não estou dizendo, eu não estou mandando ninguém fazer nada. Eu não estou dizendo o que você tem que fazer da sua vida. Você que vai decidir o que você quer para sua vida. Estou te mostrando uma possibilidade. Tá? Mas agora, tem gente que questiona o seguinte, mas Vitor, e eu acho válido esse questionamento. Vitor, mas será que o familiar se dedicar a fazer isso não vai fazer mal para o familiar? Muitas vezes que já está cansado, já está sobrecarregado? E fato é que não. Quando o familiar aprende a lidar com o alcoolista, melhoram índices também, diminui depressão, diminui raiva, diminui ansiedade, melhora a qualidade de vida, de forma independente, inclusive. Só que é claro, é só a gente parar para pensar, um grande problema da sua vida que vai diminuir, ou vai parar de acontecer, como é que a sua vida mudaria? Então, assim, eu acho que é um caminho muito proveitoso para quem deseja fazer algo por si e não ficar só esperando que o mundo mude, porque se você não mudar, o mundo não muda, né? É um caminho a ser percorrido por você. E assim, ó, como você faz para que ele perceba que ele precisa mudar? Como é que é isso? Porque o foco é a pessoa perceber a necessidade de mudança, né? Esse é o foco. Deixa eu só tirar uma coisa. O pessoal quer muito ser feliz, né? Ser feliz, tá bom, cara, vai ser. Ninguém tá te impedindo, não precisa vir aqui falar isso aqui. Né? Tá entendendo? Pensar nesse equilíbrio, tá? Pensar nesse equilíbrio, no interesse dele. Ó, pensar no equilíbrio que eu estava falando para você lá no começo. Você precisa, então, para fazer que ele perceber que ele precisa mudar, você tem que pensar no interesse dele em parar de beber. Como é que está hoje? E começar a tentar entender como é que esse equilíbrio está gerando, tá? Como é que esse equilíbrio está acontecendo. E é como se fosse uma encruzilhada, tá? Em que existe um caminho mais liso e outro mais esburacado. Um lado do caminho para o alcoolista é beber, o outro é parar de beber. Se hoje ele segue bebendo é porque o caminho de beber ainda está mais fácil do que o caminho de parar de beber. Então o que você tem que fazer? Você tem que tornar o alcoolismo menos fácil e a sobriedade mais fácil. Tá entendendo? O alcoolismo menos fácil de continuar e a sobriedade mais fácil. E olha, eu quero que você entenda o seguinte, geralmente, quando as pessoas chegam aqui para me acompanhar, nunca aconteceu, de verdade, eu não me lembro nunca de alguém começar a me acompanhar e me dizer o seguinte, Vitor, eu comecei a acompanhar os seus vídeos, eu comecei a assistir as suas lives, só para saber, porque o meu familiar ele já quer muito parar de beber e ele já está fazendo tudo para parar de beber. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Geralmente o alcoolista começa não querendo parar de beber. Começa não querendo. Quando o familiar está começando a aprender ainda, não começa não querendo parar de beber. E quando você entende que isso não é um impedimento, e sim é só um degrau do início da jornada, e que se você começar a fazer a sua parte, aquilo que está sob o seu controle, você pode acelerar esse processo de fazer essa pessoa parar de beber. Eu tenho uma aluna, inclusive, que a primeira coisa que o marido dela falou quando ela começou a aprender é a seguinte, falou, você não vai aplicar isso em mim, não. Você não vai aplicar isso em mim, não, né? Você estava ficando louca. Por quê? Ele gostava muito de beber, ele gostava muito de tomar até vinho,
E ele não via problemas nisso, apesar de ele estar tinha apagões quase todo final de semana. E ela começou a mudar, começou a aplicar da forma certa e ele parou de beber. E eu sei, cara, tem muito mito. Tem gente que vai falar assim, tá, Vitor, então qual é? Eu tenho que só deixar ele se ferrar, então? Porque muita gente tem isso muito arraigado na cabeça. E às vezes até luta com esse pensamento. Que é da ideia de deixar o alcoolista se ferrar. De deixar o alcoolista, então, assumir todas as consequências de tudo que ele faz, deixar ele chegar no fundo do poço. Muitos até pensam, então eu vou até brigar mais com ele, vou até confrontar mais ele, vou até provocar mais ele para ver se ele chega no fundo do poço logo. Sabe qual que é a parada? O fundo do poço não é o caminho. Nunca foi. Nunca foi. Por quê? Se a gente pensar, beleza, eu falei para você, deixar o caminho do alcoolismo menos fácil e deixar a sobriedade mais atraente. O caminho do alcoolismo menos fácil é ter prejuízos, deixar a pessoa se ferrar. Só que quando isso é intenso demais, tipo a gente imaginar que é o fundo do poço que vai fazer a pessoa mudar, no alcoolismo especificamente, isso é potencialmente fatal. Por quê? Porque só prejuízo causa um fenômeno chamado de reação paradoxal. Uma pessoa que não tem nada a ganhar por mudar e já está bebendo, porque já está fragilizado, inclusive, por isso que é uma doença o alcoolismo, o que vai acontecer? Ela vai beber mais, vai se afundar mais e ela vai se dar mal. E o poço não tem fundo. O poço não tem fundo. Não existe fundo do poço. Fundo do poço talvez é a morte. Isso é solução? Porque se isso é solução para você, não é o seu lugar aqui. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Porque isso não é, e eu estou falando não só da minha opinião, tá? O NIDA, uma das maiores entidades de pesquisa e tratamento de álcool e drogas, prega que isso é uma coisa muito errada de se pensar, que é o fundo do poço é a saída. Certo? Então eu não estou falando aqui para você só deixar o alcoolista se ferrar. Se você esburacar os dois caminhos, o caminho, né, tem o caminho da sobriedade e o caminho do alcoolismo. Se você só esburacar os dois caminhos, você vai gerar o quê? Vai fazer com que o alcoolismo ganhe. Porque a doença é assim. A doença é assim. O mais fácil é beber até morrer. A vida, o mais fácil, é fácil num sentido assim muito cretino da minha parte chamar isso de fácil, tá? Mas só para ser didático. O mais fácil na vida é a gente não fazer nada. O mais fácil na vida é você não assistir a minha live. Você não assistir os meus vídeos. O mais fácil da minha vida é você não tentar ser uma pessoa melhor. Você não tentar ter um emprego melhor. Você não tentar ser um amigo melhor. Você não tentar cuidar da sua saúde física. O mais fácil na vida é, cada dia, se aproximar da morte. Tendo uma vida cada dia mais pobre, menos valiosa. Esse é o caminho mais fácil. Esse é o caminho que a dor vai gerando, vai levando. Agora, para ter uma vida valiosa, a gente precisa enfrentar certos desafios na vida. E a parada é a seguinte, no alcoolismo, o alcoolista, cara, por mais que ele te incomoda, por mais que ele te irrita, eu não estou dizendo que você não tem sentido você ficar irritado. Tem sim. Só que o problema é o seguinte, faz parte da doença do alcoolismo. Ter só prejuízos, a pessoa beber mais. É doença, que leva à morte. Não é uma brincadeira que a gente está falando aqui. Não é mesmo? Então é o seguinte, o que você precisa pensar é como criar interesse nessa pessoa em parar de beber. E daí tem gente que diz o seguinte, mas Vitor, olha só, eu trato super bem o meu familiar, eu respeito ele, mas ele já foi internado, ele já teve até problema de saúde e continua bebendo, ele não se importa com os prejuízos. Eu entendo se você tiver essa dúvida, mas cara, se ele continua bebendo, se ele não está evoluindo nos estágios da mudança, a gente vai falar em outro vídeo, tá? Outra live, sobre os estágios da mudança. Se não estão evoluindo as coisas aí, é porque, de alguma forma, ele está tendo mais incentivos para beber do que parar de beber. É isso, cara. Não tem. Aí fala, Vitor, mas qual que é o segredo? O segredo é você entender. O segredo é você entender. Você começar a entender mais profundamente isso. Porque ele sempre vai tender a buscar o conforto e o equilíbrio. Não é só a dor que vai fazer a pessoa parar de beber. Porque só a dor faz a pessoa não ter motivos para beber, né? Ter motivos para não beber, mas não ter motivos para ficar sóbrio. Então o ponto que você vai fazer, né? Eu sei que tem muita gente diferente que me acompanha, o ponto que você tem que começar a pensar é o equilíbrio, que isso vale para todo mundo, para qualquer um.
Se essa pessoa está bebendo, o que você tem que parar para ver? O equilíbrio. Como que esse equilíbrio está se estabelecendo? Porque se ele segue bebendo, de alguma forma está acontecendo algum tipo de incentivo maior do que para beber do que para ficar sóbrio. E daí você começa a pensar sobre isso. O que faz parecer mais interessante para essa pessoa continuar bebendo? Isso vai te dar a oportunidade de entender onde é que você precisa fazer pequenos ajustes. Entende? Porque o jeito errado de fazer isso, de fazer quem você vai parar de beber quando ele não quer parar de beber, é você tentar criar interesse nessa pessoa através da argumentação. Através da argumentação. Começar a tentar provar para ele que ele está errado. É você achar que se você provar para ele, ele vai concordar com você. Não, você tem razão. Não adianta, né? Quem não quer uma coisa e você tenta esfregar as coisas na cara dessa pessoa, ela não vai mudar, não vai querer mudar pela razão, né? Tem um monte de gente que vem, começa a me assistir, fica bravo, vai embora. Por quê? Porque não adianta você dar uma coisa... Porque eu ensino pessoas a fazerem algo. E se a pessoa não chega querendo essa coisa, ela nem me ouve. E é por isso que você, familiar, que tem grande poder, porque não é convencendo racionalmente, não é argumentando, não é mostrando provas e evidências, que é o que se faz numa estratégia de ensino, como eu estou fazendo com você. Não é assim que você faz uma pessoa que não quer mudança. Não é assim que você faz. Você cria mais resistência quando você faz isso. Você tem que começar a entender melhor como é que funciona o comportamento humano e como é que as mudanças do comportamento ocorrem. Né? Se você fica falando para ele, olha, eu vi num estudo que se você beber, você vai ter um problema no fígado. Olha, o doutor não sei o que falou que quem bebe vinho todo almoço tem problema no fígado. Olha só, começa a enviar esse tipo de coisa para quem você ama. Essa pessoa não vai querer te ouvir. E ela vai resistir mais a você. E você vai ter um trabalho dobrado. E olha só, outro jeito errado é você começar a pensar que o que você precisa é simplesmente jogar a bebida fora ou achar um remédio que faça essa pessoa ter nojo da bebida. Que, cara, isso aí são estratégias de casa de palha. Não funciona a longo prazo. Não funciona. Seria maravilhoso, né? Maravilhoso. Você acha que tanta gente estaria morrendo se tivesse uma pílula mágica assim? Não teria. Não estaria acontecendo isso. Agora, o jeito certo é você tentar entender o que é que está deixando essa pessoa nessa zona de equilíbrio. Por mais maluco que pareça do seu ponto de vista, quais são os incentivos hoje que estão sendo maiores para ele continuar bebendo? Ou ele ou ela. E entender como você pode fazer para mexer nesse equilíbrio. E assim influenciar na tomada de decisão dessa pessoa. Porque assim ele vai ter interesse em parar de beber. E interesse em parar de beber é você não precisar ficar correndo atrás dessa pessoa. É você poder ficar tranquila no final de semana, porque você sabe que essa pessoa não vai beber e que as coisas vão ficar cada vez melhores. O caminho de você criar interesse na mudança, ele é muito vitorioso, porque você não vai se desgastar no percurso e a sua chegada, ela é incomparável a qualquer outra coisa. Você não vai precisar ficar convencendo a pessoa o tempo todo. Essa é a grande diferença. Então, eu vou te dar aqui uma dica, para quem está até o final agora. Uma dica para você aplicar hoje, tá? Que você pode começar a aplicar hoje. Hoje é a segunda live de aquecimento para a Semana Amor contra o Alcoolismo. Ontem, eu sugeri para algumas pessoas, para quem estava me assistindo, que começasse a trazer para as lives de aquecimento papel e caneta. Né? Tem gente que traz um caderninho, tem gente que pega um papel e começa a anotar algumas coisas. Eu te sugiro que você faça isso para você aproveitar da melhor forma esse conteúdo que eu estou te trazendo. Né? Porque tem muitas coisas que são complexas, que eu não vou subestimar a sua inteligência, não vou simplificar de uma forma que empobreça a importância desse assunto, porque eu acredito na sua capacidade de entendimento. Certo? Então vão ter coisas que vão ser mais complexas. Porque realmente é um conteúdo que talvez a primeira vez você está aprendendo. Então, eu vou te sugerir para pegar o seu papel, a sua caneta e anotar agora uma coisa. Você anotar, colocar assim, ó, isso é para você. Não é para você mostrar para ninguém, não é para mostrar para o alcoolista. Isso é para você. Para você começar a fazer um exercício de observação. Porque no dia a dia, eu vejo muita gente, principalmente quem está começando, tá tão ansioso, mas tão ansiosa que não sabe nem o que quer, nem onde quer chegar, tá perdido na vida.
E vai reagindo só à vida, vai só reagindo, vai pisando em armadilhas, vai caindo em buracos e nem percebe onde está caindo. Daí fala, Vitor, pelo amor de Deus, me resgata desse buraco. Daí eu falo, tá bom, mas não adianta eu te resgatar de buraco toda vez se você não entender que você não pode pisar ali. Senão você não vai conseguir sair do buraco. Então, o caminho da saída do buraco é a clareza. Então pega o seu papel, pega a sua caneta e começa a anotar. Anota agora. Você vai colocar duas tabelinhas, duas pequenas tabelinhas. Uma é prós e a outra é contras, ou vantagens de beber, e do outro lado é vantagens de não beber, sobre o alcoolista que você ama. Vitor, mas eu não sei. Imagina, imagina, você vai imaginar, você vai começar a fazer um exercício de observação. E você vai ver que quando você coloca isso no papel, a parada vai para outro nível. Para você começar a olhar, porque eu não te falei que é o equilíbrio que faz essa pessoa não querer parar de beber? E a trajetória é aumentar a percepção das vantagens de ficar sóbrio? Então você vai começar a olhar o que tá, vantagens e desvantagens de beber e vantagens e desvantagens de ficar sóbrio para essa pessoa. E aí você vai começar a imaginar. A vantagem de beber para essa pessoa, imagino que seja... Eu vejo que essa pessoa fica muito ansiosa. Então, ela acaba bebendo e diminuindo a ansiedade naquele momento. Claro que não resolve o problema, mas é uma vantagem que ela vê no curto prazo. Desvantagem. Ela não gosta da ressaca. Ela se incomoda, ela se sente envergonhada no dia seguinte. Então, isso é uma desvantagem de beber. Tá, beleza. Agora, e para ficar sóbrio? Quando ele ficar sóbrio, ele vai, ou ela vai, não vai fazer nada além da obrigação dela. Quando ela ficar sóbria, ela vai chegar no 0 a 0, então não vai ganhar nada. Então tá parecendo um pouco interessante, né? Pensar sobre esse ponto de vista. Porque eu sei que às vezes a raiva, a frustração, você fica tão imerso nisso que você nem pensa nessa parada. Dá até raiva de pensar nisso que eu estou dizendo, não dá mesmo? Me conta. Mas olha só, essa clareza é a inteligência, é o tipo de inteligência que você precisa para dar passos firmes. E você vai começar a pensar o que poderia parecer vantajoso para ficar sóbrio. E ao mesmo tempo, o que pode parecer desvantajoso em ficar sóbrio. E aí você vai começando a ganhar clareza de como é que esse equilíbrio está acontecendo. E começa a observar se você dá dinheiro, se não dá. Como é que você lida com essa pessoa quando ela bebe ou quando ela está sóbria? O que poderia fazer parecer mais interessante o caminho da sobriedade? E você vai começar a pensar. Talvez na primeira vez que você vai fazer isso, você fique meio travado, travada. Mas é aqui que você começa a fazer um castelo de tijolos para você. Para você. Porque se você quer que algo aconteça e você tiver uma oportunidade de mapear isso para se tornar mais previsível para você ter isso no papel, começar já a exercitar esse músculo, porque ao longo das lives você vai aprender muita coisa. Na semana Amor contra o Alcoolismo, então nem se fala, que a gente só está fazendo um aquecimento aqui. E aí, o que acontece? Se você já tiver esse caderno, já começou a anotar, você vai ver como tudo vai ficar mais fácil, como tudo vai ficar mais tranquilo, como você vai ter evoluído muito nessas poucas semanas. E é hoje que você começa a dar o seu primeiro passo. Se você estiver vendo isso com vontade realmente de causar uma transformação. Se estiver vendo isso só por passatempo, aí você não precisa fazer nada do que eu estou te sugerindo. Certo? Então anota no papel, uma coisa, por pequena que seja, e começa aos poucos a observar. Tá, primeiro passo, você colocou lá prós e contras, vantagens e desvantagens. E você vai começar a pensar, o que você poderia começar a agir diferente do que você faz? Vitor, mas eu faço isso certo, eu faço tudo certo. Não, calma. Leva como uma hipótese. E parte do princípio que o que você faz precisa ser testado por você. Mesmo aquilo que você tem muita confiança. Principalmente as coisas que você mais repete. E você vai começar a fazer pequenas mudanças. Tá, quando essa pessoa chega em casa embriagada, eu faço A, eu vou começar a fazer B. Quando essa pessoa está sóbria no dia seguinte, eu faço sempre A, eu vou começar a fazer B. E vou começar a olhar o que acontece depois que eu faço A ou B. Eu vou começar a falar de um jeito diferente só dessa vez para ver o que acontece. E aí você vai olhar para esse negócio que você começou a colocar mais clareza, essas suas anotações, e você vai começar a testar coisas diferentes. E o que vai acontecer? Você vai ganhar algo
que ninguém mais tem a possibilidade de te dar, que é o quê? A inteligência exata do que acontece. Talvez você não saiba ainda interpretar o que vai acontecer, mas você começa a ganhar percepção e inteligência do que acontece de acordo com o que você faz. E você vai começar a sentir na prática o quanto é real, que a sua mudança causa uma mudança. E esse é o primeiro passo do caminho. Porque se você ignorar isso, não importa mais nada. Concorda comigo? Se você ignorar que qualquer coisa, se você começar a acreditar que qualquer coisa que você faz não tem diferença nenhuma, não adianta falar mais nada para você, entende? Porque você já não concorda com a primeira premissa, que é aquilo que você faz tem um impacto. Porque daí quando você começa a perceber e acreditar e ver isso acontecendo no seu dia a dia, aí não é mais só alguém falando. Não é mais só a gente imaginando. Não são só as pesquisas científicas. É você vendo que, olha, conforme eu faço A, acontece uma coisa. Conforme eu faço B, é diferente. E aos poucos você vai começando a ganhar mais expertise, mais solidez, mais habilidade em como você vai ajustando isso. E aprendendo cada vez mais, você vai conseguir ter mais eficácia. E aí você aprende um pouco, testa um pouco, aprende um pouco, testa um pouco, aprende um pouco, aplica um pouco. Por quê? Né? Teoria sem prática não é nada. Prática sem teoria também não. Então aqui você vai se abastecer da teoria, mas você precisa colocar o pé na água, você precisa começar a mexer com as coisas, fazer coisas diferentes e ver, estou sentindo, aqui acontece isso. Ter isso no papel é inestimável, tá? Por isso que eu sugiro o papel. Eu vou ficando por aqui, uma boa noite, até a próxima e tchau!